Ok, vamos a Mateus capítulo 26, não, prefiro ir a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 34. Esta é a continuação da pregação que começou: tu me negarás, Pedro, eu não. Então pregamos essa primeira mensagem e paramos no meio e ficamos então de continuar agora. Então é o mesmo título, sendo a segunda parte. Nós vimos na pregação passada, então, nessa primeira parte, que Jesus prediz que seria morto e os discípulos seriam dispersos, escandalizados com ele, já expliquei isto. Ato contínuo, ele anuncia que ressuscitaria e reuniria os seus discípulos na Galileia. Pedro, impulsivo e um tanto quanto exagerado, falou então, e no que ele fala, ele pronuncia, ele comete 3 erros. Contradisse frontalmente a Cristo, já vimos isto. Foi arrogante, fazendo-se superior aos seus colegas apóstolos. Superestimou a própria estabilidade espiritual, pensando que poderia resistir a qualquer tipo de provação. Em Lucas capítulo 22, até aqui foi em Mateus 26, mas em Lucas 22, 31, chamei atenção para a revelação fantástica dos bastidores celestiais, que era Jesus Cristo revelando que o próprio Satanás havia reclamado, pedido permissão a Deus para provar duramente a Pedro, como se fosse passar Pedro numa peneira e ver se ele ficava, se ele era legítimo ou era falso. E terminei então alertando contra a leviandade espiritual, achando que tudo é muito fácil e que você, crente, nem imagina o que pode estar ocorrendo na esfera invisível a seu respeito. Encerrei ali. Vamos hoje retomando a Lucas 22, vou ler a passagem que é curta, do 31 ao 34. Diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos parar aqui e orar a Deus. Santo Deus, nosso Pai, nos ajuda a ouvir esta pregação, que ela mexa com os corações, que ela nos traga informações ricas para a nossa comunhão contigo, para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento sobre o diabo, e como se processam algumas coisas ligadas à tentação, à tua proteção, enfim, tantas coisas que vamos ver hoje aqui nesta pregação. Honra ao teu servo com a pregação o menos afastada possível do texto 100% inspirado pelo teu Santo Espírito. Palavra que vem direta de ti. E que a minha transmissão não mude muito isto, pelo contrário, permaneça fiel ao que está sendo, ao que o Espírito Santo quis transmitir através de Lucas. Converte pessoas que não têm Cristo, ainda tem misericórdia dessas pessoas. Vamos falar aqui do diabo durante um tempo, que essas pessoas se libertem dele, porque é de quem são escravas. Não há outra opção entre ser escrava do diabo ou salvo por Cristo. É em nome dele, Cristo, que eu te peço e te agradeço por isto. Amém. Então, no versículo 32, no 31, ele faz a afirmação: Satanás está
falando com Deus, intercedendo, e está contigo na mira, Pedro. Ele quer te peneirar, quer fazer um exame em ti para valer. Porque Judas ele já fez e já viu, agora com minhas palavras, Judas ele já peneirou e viu que Judas não era trigo verdadeiro, era escória. Era um falso discípulo, um falso apóstolo. Vamos ver se Pedro também, vamos ver se Pedro aguenta o teste. Pedro, você não pode imaginar o que está acontecendo com você, em áreas invisíveis a você. É o caso de perguntar, muito bem, Satanás está pedindo permissão a Deus para peneirar Pedro, e Cristo deixou? Eu, porém, papel de Cristo agora junto ao Pai, roguei por ti, para quê? Para que Deus te livre desta provação, desta tentação, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se Pedro entendeu estas palavras aqui, deve ter sido um baque, deve ter sido muito pesado, desesperador ouvir isto aqui. Jesus não pediu para Deus poupar Pedro das garras tentadoras do diabo. Não é que o diabo ia levar Pedro, já sendo um homem, obviamente, convertido a Cristo, um homem de fé, muito fraquinho e tudo, mas um homem de fé. Não se trata de Satanás levar de volta Pedro para o reino das trevas, não. Quando eu digo entregar nas garras tentadoras do diabo. Jesus não discordou disto, mas não ficou impassivo, abandonando Pedro à própria sorte. Pedro, lamento muito, não vou nem te explicar porquê, tu não vais compreender, mas eu não vou impedir. Bem que eu poderia, pedindo ao Pai, e com certeza Ele me atenderia. Não vou pedir, lamentavelmente, tenho que lhe dizer isto, se vire, se aguente por lá, seja lá o que o diabo vai fazer com você. Não. Ao mesmo tempo que Jesus não impede a provação pesadíssima que vem sobre o seu apóstolo querido, ao mesmo tempo, ele intercede pelo seu apóstolo, pedindo pela manutenção e a preservação da fé, que já tinha, legítima, de Pedro, que ele suportasse aquela provação. Olha o tamanho do pedido que Cristo fez ao Pai, que com certeza seria atendido também, vamos já ver isso lá na frente. E que quando Pedro se convertesse e fortalecesse aos irmãos, pronto, agora, com o nosso costume de pegar as palavras em português, e trazer de volta para o texto escrito 2000 anos atrás, noutra língua, a gente se complica. Está vendo? Eu posso provar pela Bíblia que Pedro era um homem não convertido, já apóstolo, e ele só se converteu depois que negou Cristo e voltou. Está na Bíblia? Está não, mas está ou não está? O verbo grego traduzido por converter aqui, sabe o que significa? Virar-se para, voltar para, retornar. Que na realidade, tecnicamente, converter pode ter esse sentido. Mas como nós, no nosso crentez, a língua dos crentes, nós usamos a palavra conversão para alguém que era perdido e agora se converteu pela fé em Cristo, nós empancamos com essa palavra na cabeça. Então, sempre que você lê no português a palavra converter na Bíblia, alguém não era crente, aí teve que passar pela conversão e ser crente. Não é sempre assim. Cuidado com as línguas originais. Eu não entendo as línguas originais. Compre um bom livro, não precisa ser um doutor, PhD, não. Compre um bom comentário que vai lhe explicar essas coisas com facilidade, com certa facilidade. Então, pessoalmente, eu não sei na época em que isso foi traduzido aqui para o português,
E quem sou eu para julgar esses eruditos que traduziram, participaram da tradução, né, do grego para o português. Mas, pessoalmente, eu acho que uma tradução melhor aqui seria: quando voltares, Pedro, desta crise, dessa peneirada, tu vais passar por um processo de peneiramento, que o diabo vai fazer contigo com a minha permissão, com a permissão do Pai. Quando você voltar desta experiência terrível, que a sua fé vai estar sob perigo, sua própria fé, e eu orei por esta fé, quando você então passar por essa experiência e você voltar, vamos chamar, a uma situação normal, de se entender comigo pelo que você vai fazer, de prestar contas comigo, quando você voltar à minha comunhão, ao trabalho comigo, porque você vai se afastar um tempo, quando você voltar, Pedro, aproveite para fortificar os seus irmãos. Que pedido, irmãos! E eu dediquei essa mensagem quase inteira, só para isto, para dissecar mais essa questão, como eu disse, fantástica de revelação dos bastidores celestiais, que nós não saberíamos nunca que isso estava acontecendo se Cristo não nos dissesse. Então é algo muito rico e muito raro que nós temos aqui para deixarmos passar. Não vou deixar passar, não. Então eu penso isso. Eu orei pela tua fé para que ela não desfaleça, e quando você voltar desta crise fortíssima, você vai fortalecer os seus irmãos. Algumas observações. Às vezes Deus dá sinal verde para o diabo nos tentar. Basta citar o famosíssimo caso de Jó, o livro inteiro dedicado a este fenômeno aqui. Então, a segunda vez, pelo menos, que nós vemos nas Escrituras um caso explícito em que o diabo quer tentar alguém e pede permissão a Deus, porque Deus é soberano mesmo, o diabo não faz nada sem autorização de Deus, mas ele pediu por Jó, recebeu luz verde, apenas não mate, mas pode fazer a desgraça que você quiser com ele. Em outras palavras, foi isso que aconteceu, porque é uma desgraça maior do que perder todos os filhos, 10 filhos, perder tudo o que tinha, e ficar com uma ferida, num corpo só, como fosse uma ferida inteira, a ponto de cheirar mal. Então faça a desgraça que você quiser fazer com ele. Deus liberou, mas não mate. Aí deu o limite. E agora, nós vemos Pedro sendo alvo do mesmo pedido, ou praticamente o mesmo pedido, na essência o mesmo pedido. Deus, deixa eu peneirar esse rapazinho aqui. Pode parecer estranho isto, mas é fato. E a Bíblia está aí para nós aprendermos o que é fato. E tentarmos compreender. Se conseguimos compreender, ótimo. Se não conseguimos, tem que aceitar como sendo fato. E respeitar isto. E acatar isto. Compreendendo totalmente ou não. Isso nos traz benefícios. Aliás, só o fato, irmãos, só o fato de Deus permitir é porque traz benefício. Aprenda isto. Deus permitiu uma coisa para um filho seu, para alguém que ele salvou através de Cristo, permitiu, é benéfico. Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Então você pode fechar os olhos e afirmar: Deus permitiu que o diabo tentasse Pedro? Sim, foi para o bem de Pedro. Mas como é que pode? E agora trazendo para nós isto. Que vantagem tem para nós sabermos que ocasionalmente Deus poderá nos entregar ao diabo, nesse sentido de permitir que ele nos provoque fortemente a ponto de abalar a nossa fé e não destruir, porque o próprio Deus não deixa.
Tirei aqui alguns benefícios, nos manter altamente alertas aos ataques do diabo. Mesmo sabendo que Deus nos ama e nos protege. Pastor, não é incoerente, não. Deus nos ama e nos protege e permite que sejamos tentados pelo diabo. Se Ele amasse e nos protegesse, não é óbvio que Ele impediria isso? Não, obrigatoriamente não, as coisas podem correr paralelas. Tipo, tem alguma dúvida do amor de Deus sobre Jó? Depois de você ler o livro inteiro, lê o livro. Tem alguma dúvida que ele esteve protegido por Deus o tempo todo? Até onde Deus quis protegê-lo. Não, mas Deus não protegeu, perder todos os seus 10 filhos, certo? Deus não quis proteger naquilo. Nem de ficar doente, Deus não quis proteger naquilo. Mas Deus quis proteger a vida dele. Diabo, Satanás, não. Isso é proteção ou não é? E Jó não perdeu a fé dele. Disse algumas coisas não muito agradáveis para Deus ouvir, se arrependeu depois, e se entendeu com Deus depois, e foi super abençoado por Deus, mais do que antes. Isso é proteção ou não é? Então tem que ver, gente, a história inteira. Panoramicamente, que às vezes conosco nós não conseguimos. Por quê? Porque nós estamos ainda vivendo a nossa vida. O que vai acontecer comigo daqui a um dia e com você daqui a uma semana? Eu não sei. Então você pegar e tirar conclusões sobre o caráter, ou a missão de Deus, sobre a defesa que Deus faz, a proteção que Deus faz para conosco, tirar conclusões ao longo da nossa existência, é tolice. Não vai compreender 100%. E muitas coisas nós compreendemos nem no passado, porque não houve explicação. Eu falei um bocado aqui de Jó, porque eu li. Está revelado nas Escrituras. Então nós sabemos que Deus foi misericordioso. Agora o caso de Pedro, vamos olhar para trás. O que você acha? O que aconteceu com Pedro? Vamos ver depois, inclusive, isso aqui. Eu não vou nem adiantar. Mas é óbvio. E o comportamento de Deus para com Pedro, e de Cristo, principalmente, foi de amor e de proteção. Pode parecer estranho, mas é assim. E também, como benefício, nos ajuda a nos esforçar para não decepcionarmos Cristo. Se Pedro tivesse levado mais a sério as palavras de Cristo, que infelizmente não levou, e se deu muito mal, mas não levou, mas ele teria... Então a coisa é séria, e você provado mesmo. Deus Pai vai permitir, o meu Senhor Jesus não impediu, vai ser duro. Eu queria tanto não decepcionar o meu Salvador nesta provação. Eu queria tanto não entristecê-lo. Como seria bom se minha queda fosse bem pequenininha. Eu vou cair de alguma maneira, mas... Então, não sei se passou isso na cabeça de Pedro. Pelo jeito, não aconteceu muito rápido, ele estava muito impetuoso, estava exageradamente impetuoso naquela noite, foi uma coisa impressionante. Mas você não tem motivo para estar assim no seu dia a dia? Então pense assim, Senhor Deus, nas tentações que eu vou sofrer, pela tua permissão, não deixa eu decepcionar muito o Senhor Jesus Cristo. Que eu vou decepcionar, vou. Que eu sou falho, eu sou pequeno, eu reconheço. Tem perigo de decepcionar Cristo. Esse está pior do que Pedro. Pior não, igual. Eu não quero aqui, como falei na mensagem passada, não quero diminuir Pedro, criticar Pedro por criticar, absolutamente. Um gigante na fé, que passou por uma crise fortíssima, e Deus achou de aproveitar esse exemplo que ele deu, de muita coisa errada aqui, para nos ajudar e nos fortalecer. Mas, graças a Deus, pelo homem que Pedro foi antes disto, até durante mesmo, pela fraqueza dele, o retorno dele belíssimo, para ser o apóstolo mais importante de Cristo, acho que eu diria depois de Paulo, que veio como um fora de tempo, mas teve o seu lugar. Eu não vou dizer depois de Paulo, não, deixa-me dizer ao lado de Paulo, eu não consigo dizer que
que um apóstolo, o Pedro ou Paulo foi mais importante do que o outro. Mas, pense nisso. Senhor, eu não quero decepcionar Cristo no meu dia a dia. Não deixa. E nos manter agarrados a Cristo o tempo todo. Eu não sei se eu já disse aqui nesta igreja, já disse em muitas pregações, mas aqui eu não me lembro, na Luz do Mundo. Eu tinha um irmão em Cristo, chamado Alírio, bem mais velho do que eu. Na época eu tinha 30 e poucos anos, 20 e poucos anos eu tinha, de 20 e 30 por aí, e ele já devia ter seus 60 anos, e ele, quando o pastor saiu, ele tornou-se o vice-moderador da igreja, na ausência do pastor, era mais velho, estava lá muitos anos antes de mim e tudo, mas não gostava de pregar, não sabia pregar, não gostava de falar em público, tinha horror ao microfone, e eu me lembro dele querendo pregar ali quando era necessário alguma vez, eu ainda não pregava, depois eu passei a pregar, mas eu me lembro algumas vezes ele dizendo, na teologia dele, nas palavras dele, eu nunca esqueci aquilo, nunca. Ele disse algumas vezes isso. Por mim, eu me agarro no colarinho de Cristo e não largo por nada neste mundo. Pode vir o que acontecer, eu estou ali agarrado no colarinho de Cristo. Era a maneira dele dizer a vontade enorme que ele tinha de não entristecer Cristo, não decepcionar Cristo, não se afastar de Cristo. Eu achava aquilo bonito, pelas palavras um tanto quanto simples, durante uma pregação, igualmente simples, mas tão funda que há 30 anos me marcou, e eu me lembro constantemente, irmãos, eu me lembro disto. E eu penso, eu vou ficar agarrado no colarinho de Cristo. Eu também. Claro que eu já sabia na época, e hoje mais ainda, né, que na realidade, Ele é que nos agarra. Né? Podemos até agarrar no colarinho dele, mas ele está com a mão aqui bem embaixo de nós, nos segurando. Se ele saltar, não tem mão que segure no colarinho dele, que nós somos fracos. Mas mostra a intenção, o que tinha no coração, quero me agarrar a Cristo. É um pensamento, é uma decisão extremamente sábia, santa. Será bom, acho que a primeira frase que eu vou dizer para o Alírio no céu é, nos agarramos bem, hein? E, na realidade, fomos agarrados muito bem, que assim não teria estado aqui, não teria vindo para cá nem eu, nem você. Muito bem. Outra observação. Cristo não impedir não significa abandonar. Eu já comentei isso quanto a Pedro, em que ele disse que orou pela fé dele para que não desfalecesse. Mas eu quero agora jogar a ênfase no que ele trabalha em nós, enquanto nós somos atribulados. Qualquer tipo de tribulação, incluindo, obviamente, uma tentação do diabo. Olha aqui, Romanos 5, 3 e 5. Diz assim, Romanos 5, 3 e 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra aqui, perseverança, é a palavra que no grego significa permanecer embaixo, ou é a ideia de que alguém está sob um peso sobre ele, e ele consegue suportar aquilo. É a ideia de saber ou conseguir se manter debaixo de uma pressão. Ele aguenta aquilo, ele é perseverante, às vezes é traduzido como paciência, às vezes como longanimidade, e aqui está como perseverança. É esta ideia de ficar aguentando pressão. Então, e que é o que produz, claro, uma tribulação produz pressão em nós, óbvio. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência. Nós vamos vivenciando aquela situação à medida que vamos tendo aquela pressão sobre nós, aquela tribulação continua, e a gente aguentando, e tendo paciência e longanimidade, perseverando, a gente vai enriquecendo na experiência. E a experiência, esperança. Quanto mais nós
passamos por dificuldades, mais nós sofremos aquelas dificuldades, vai gerando em nós, no crente, uma esperança de sair debaixo daquilo, de ir logo para o céu, de querer logo os braços de Cristo, uma esperança. Mas só que muita esperança não dá em nada, esperança vã. Eu não estudei coisa nenhuma para o teste, mas eu tenho esperança de que eu passo, é esperança vã. Então, que tipo de esperança é essa aqui? Aí é que é o gostoso, versículo 5. Ora, a esperança não confunde. Essa esperança de um crente que passa por uma tribulação por um longo tempo, persevera, aguenta firme, se torna experiente na fé cristã, ele adquire essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Agora, pronto, selou. Note que Paulo começou uma sequência de situações, iniciando com o quê? Tribulação. Terminou o quê? Com uma esperança ratificada pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja que espetáculo de experiência que nós passamos. Tribulação, perseverança, experiência, esperança firme, que não confunde. Porque eu estou citando essa passagem para mostrar que nós somos alvos de intenso trabalho de Deus durante as tribulações. Nós somos um laboratório de Deus, em que Deus atua, mexe conosco. Laboratório pode dar a ideia de experiências que dão certo, outras que não dão. Então, não gostei muito da palavra um laboratório, no sentido experimental, não. Mas nós somos uma oficina de Deus, pronto. Deus trabalha em nós, opera em nós grandemente, enquanto ao longo das tribulações, que inclui, que é o nosso assunto hoje, provações, tentações do diabo, duras, fortes, que Deus autorizou, e agora já não parece nem tão estranho Deus autorizar. Ele autoriza porque faz parte da nossa educação cristã, que vai terminar numa esperança cada vez maior, mais firme, mais lastreada no amor de Deus por nós. Nós nos convencemos, pela atuação do Espírito Santo durante a tribulação, nós ficamos profundamente convencidos que Deus nos ama. É interessante, parece o contrário. A primeira impressão que o mundo tem é: fulano está sofrendo, está. Ixi, Deus vira as costas para ele. Deus não o ama, é óbvio. Não é óbvio, é óbvio na sua cabeça, que não está acostumado com os padrões da Bíblia, do mundo. Mas quando você chega para a Bíblia e diz: fulano tem sofrido, é crente, tem sofrido, esse Deus ama. E está ensinando cada vez mais, e está crescendo na experiência, na esperança, cada vez mais firme, e de que ele é amadíssimo por Deus. Vai convencer Jó, depois que ele passou pela experiência, que ele não foi alvo do grande amor de Deus, de um trabalho intenso. Eu te conheci só de ouvir falar, agora de te conhecer mesmo, experimentalmente. Olha o favor que Deus fez a Jó, mesmo a duras penas. Mas, vida cristã, irmãos, é isto. Terceiro ponto que eu quero comentar dessas observações: Cristo em plena função de advogado, intercedendo diante de Deus pelos seus discípulos. Satanás está pedindo a Deus para te peneirar, mas eu já orei por ti. Advogado. Eu não vou comentar mais, vou passar para o próximo ponto, porque nós vamos falar mais na série que eu vou voltar a falar de João 14, 15, 16, 17, sobre o Espírito Santo, o seu nosso outro consolador, outro advogado, Cristo é o nosso advogado. Eu vou falar mais nisso, então, logo breve, na outra pregação, então eu não vou explorar aqui. Mas observe aqui, em plena atividade, antes de ir para o céu, antes mesmo de morrer na cruz, Cristo já intercedendo pelos seus apóstolos, discípulos, seus seguidores. Quarto ponto: absoluta certeza. Você vê a serenidade com que Cristo afirma. Aliás, é tão óbvio que ele nem explicita. Ele não diz o que eu estou dizendo aqui, que ele foi atendido naquilo que ele pediu. Ele não diz.
Eu pedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e que quando tu voltares, tu fortaleça os teus companheiros. E Pedro, eu tenho certeza que o Pai vai me ouvir. Ele não diz, é óbvio demais. Ele nem diz, ele diz de uma maneira tão serena. E uma vez ele disse, não sei se você se lembra quando, logo antes de ressuscitar Lázaro, ele agradece a Deus, porque Deus o ouviu antecipadamente no pedido de levantar Lázaro. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Pronto, pode grifar na sua Bíblia ali. Mas eu disse isso para que eles saibam. Falou em voz alta para todo mundo vir saber disto. Mas a afirmação dele está lá. Então, nunca duvide em qualquer situação que um pedido de Cristo ao Pai vai ser negado. Nunca. Essa é uma doutrina que você pode se firmar nela. A tal ponto que ele aqui nem achou necessário, como achou lá no enterro de Lázaro, era nem no enterro, já estava enterrado há 3 dias, lá no túmulo de Lázaro, ele achou necessário dizer, pastor, dessa vez. E Pedro tinha ouvido isso. Então, quando ele disse assim, eu orei ao Pai para isso, ah, bom, então está certo. Isso aqui é líquido certo. Note nisto. Ah, pastor, deve ser bom demais imaginar que todas as minhas orações Deus vai responder. Todas, sem exceção. Que está um alvo, se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Se Cristo ouve 100% das orações de Cristo, quanto mais você for parecendo com Cristo, mais o seu percentual de orações ouvidas vai aumentar. Não é uma espécie de uma magia que você vai conseguir diante de Deus, um certo poder espiritual. Sabe o que é? É que você vai ficar tão afinado com o pensamento do Pai, que você só vai pedir aquilo que o Pai realmente se agrada e aprova. É só isso. Nós somos tão misturados com a carne, que a gente não tem muita noção do que está pedindo. Nós oramos mal, a Bíblia diz, a gente pede mal. Muitas vezes nós pedimos para o nosso próprio benefício. Olha o tipo de oração que deve irritar a Deus, entristecer a Deus. Lá vem de novo ela pedindo por ela mesma. Não está pensando um palmo na frente dela, ao lado dela. Ele não está pensando 1 metro atrás dele, pensando nas pessoas ao redor. As pessoas que vão ser afetadas se eu responder esse pedido egoísta dela ou dele. A Bíblia, ela denuncia isso de nós. Tiago diz isso, vocês pedis mal, o próprio benefício, não faça isso. Era exatamente o que Cristo não fazia. Ele sempre fazia pensando no benefício dos outros. Apesar de que, claro, envolvia o benefício dele também. Não se pode pensar em uma coisa não ser benéfica para Cristo e ser benéfica para outros, está tudo interligado aí. Mas o próprio ministério dele ao mundo, a vida dele aqui, já mostra que ele não estava pensando em si mesmo, em primeiro lugar, mas em nos salvar. Ele não é mais feliz com nós crentes lá em cima do que se não estivéssemos. Ele fica feliz, ele fica alegre, mas a intensidade da felicidade dele, interna, não pense que alterou não, viu? Ele estava muito feliz com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Assim ele seria dependente de nós. Ele não é dependente de você, nem de mim, nem de ninguém. Então fica aí, que essas orações bem afinadas com Deus, encoste cada vez mais no exemplo de Cristo. Última observação, antes de continuar. A importância de usar a própria experiência em dificuldades para ajudar outros. Essa é fantástica. As dificuldades são como enriquecimento, cuja moeda é experiência para ajudar outros. Sofreu muito, você é um homem rico. Já tinha pensado nisso? Para nós, riqueza o que é? Grana, patrimônio. Lamentavelmente. Você é um homem rico. Eu? Você não me conhece, não. Rico.
Ou será que eu tenho ouvido, ou tenho ouvido de outro, ou de você próprio, que você é uma pessoa muito sofrida? Não é verdade, não. Algum tipo de sofrimento físico, externo, interno, pessoal, psicológico, sei lá, você é uma pessoa sofrida. Eu estou enganado? Não, pastor, mas isso estava falando de outra coisa. Eu não estava falando de outra coisa, eu não mudei de assunto, não. Diga aí se você é ou não é uma pessoa muito sofrida. Muito, pastor. Repito, você é uma pessoa riquíssima. Não estou falando de dinheiro, não. Você é rico de uma moeda, muito mais valiosa do que dinheiro. Que moeda é esta? Capacidade de ajudar outros que também sofrem. A sua voz vai ter muito mais peso do que o melhor dos pastores, que não passou pela experiência que você tem passado, de sofrimento, de provação. Você tem mais autoridade, se tiver com a Bíblia do seu lado, obviamente. Então, o sofredor, ele tem poder na sua vida espiritual. Poder no mundo ele não tem nenhum, coitado, vive numa fila do SUS, a marcar consulta, vive num psiquiatra, ou vive num clínico geral, ou ele vive, sei lá o que é o tipo da aprovação dele, e perdendo um parente querido, depois perde outro, e chora o dia todo. Tudo bem, em termos de mundo aqui, as pessoas não notam isso, não veem a riqueza dele, mas é uma pessoa rica, muito rica, muito rica. O próprio Jesus, vejam só, o próprio Jesus aproveitou a experiência da encarnação para ajudar os discípulos. Você que é crente, é ajudado por Cristo, e ele aproveitando-se de uma situação de sofrimento para lhe ajudar. Ele, Deus, embora aqui o aspecto mais é humano. Hebreus 2, 17 a 18. Hebreus 2, 17 a 18. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Falando de Jesus Cristo, enfatizando o aspecto humano dele. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Fazer com que Deus se torne propício, aceitasse o povo pecador, pelo perdão que Cristo mesmo deu. Pois, 18, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o próprio Jesus aproveitou-se dos sofrimentos dele, das provações e tentações que ele mesmo enfrentou, ele aproveitou essa experiência dele para nos ajudar. Fantástico uma afirmação dessa. Paulo fazia questão de canalizar toda a sua experiência de vida, as ruins e as boas, para o bem dos irmãos. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 a 6. Segundo Coríntios 1, 3 a 6, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Para que, apóstolo Paulo, Deus nos conforta em toda nossa tribulação? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Consolar como, Paulo? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo.
Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Muito claro. Paulo diz: eu tenho passado por grandes dificuldades e sou consolado pelo próprio Deus, mas esse consolo de Deus não termina em mim. Ele é atuante em mim, ele é para o meu benefício, é uma atenção e um carinho enorme de Deus para mim, mas ele não para em mim, porque com esse mesmo consolo que eu sou consolado, eu estou agora habilitado para consolar outros. Então, permitir que um consolo de Deus pare em você é egoísmo, e uma visão muito míope dos consolos que Deus tem operado na sua vida. É bom você ser consolado por Deus, não é? É bom você ser carinhosamente atendido por Deus durante suas grandes provações, não é? Ótimo. Pois console outros. Você mesmo consola outros. Pastor, mas se Deus me consolou, Ele não pode consolar o outro irmão, que também é filho dele? Claro, Deus consola você, consola ele, mas Ele não quer que o consolo dele pare naquele específico que ele consolou. Se ele vai consolar o irmão lá que está sofrendo, não anula a sua responsabilidade, se você está sabendo, se você tem oportunidade de consolar aquele irmão, não anula o fato. Não, eu não vou consolar o meu irmão, porque o próprio Deus que me consola, o consola também. Ora. Aí vai usar o raciocínio estúpido. O que é o meu consolo perto do consolo do próprio Deus? Então, se o próprio Deus o está consolando, quem sou eu para consolá-lo com minhas palavras tolinhas, e não muito sábias? Deixa o diabo falar mais alto, deixa no seu ouvido, que esse é diabo puro. Você deixar de consolar um irmão, ajudar um irmão, porque você se acha autolimitado, você se limita, diz que não tem condição, você está com preguiça, irmão, ou com comodismo, ou com covardia, eu sei lá com o que é, mas não é com fidelidade a Deus, porque Deus quer que você se utilize da riqueza que Ele lhe deu de ser consolado, em consolar outro. Não lhe interessa o quanto Deus está consolando diretamente aquele outro irmão, não é da sua conta, é da sua conta correr lá e consolá-lo com as pobres palavras que você tem, não tem problema, mas faça com o coração, e faça com amor, que você está aprovado diante de Deus. Irmãos, nós temos uma vida muito egoísta hoje em dia, muito egoísta. Vem aqui para uma pregação dessa, aí gosta, aprende, aí lê um bom livro em casa, lê a Bíblia, aprende, gosta, fica aqui dentro retido, mas você não tem tempo, né? O trânsito é cada vez pior, não é? Seu trabalho lhe toma muito, não é? Você, sei lá, a sua casa, seu lar, lhe demanda muito, não é? Seus filhos lhe demandam muito, não é? E aí vem, os seus pais velhinhos lhe demandam muito, e aí vai. Cadê o tempo para consolar os irmãos? Que seria interessante, né? Seria interessante. Um dia você está orando ajoelhado diante de Deus, ou deitado, sei lá como, chorando, pedindo por tudo que Deus o console. Diz, consolo não. Não vou lhe consolar, cansei de lhe consolar. Porque não estou vendo você fazendo o que eu mandei você fazer. Aproveitar o consolo que eu lhe dei e lhe dou para consolar outros. Você é um egoístazão. E volta lá para Tiago. Pedir, você está pedindo em próprio benefício. Você nunca me disse, Senhor, me consola. 1, porque eu estou precisando. 2, para que eu possa consolar outros. Nunca me disse isso. Agora eu vou lhe dar um molho, para você ver. Aí você vai chorar e vai espernear, mas muitas vezes, irmãos, nós estamos procedendo dessa forma. Então, Paulo queria canalizar o que ele, toda a experiência dele, como ele diz, tanto no consolo quanto na tribulação, ele queria que os irmãos fossem confortavelmente consolados, ele queria ajudar de alguma forma. Tem outra passagem que eu não vou ler, está em 2 Timóteo 2:10, depois você checa. Em suma, o que eu quero dizer é responsabilidade básica do crente consolar os outros.
Quero ler mais uma. Além daquela que eu acabei de comentar, 2 Coríntios 1, 3 a 6, mas eu faço questão de ler rapidamente, 1 aos Tessalonicenses 5 e 11. Para mostrar o peso da nossa responsabilidade de consolar os outros, ajudar os outros, partindo das suas experiências de sofrimento. E do consolo que Deus lhe dá. 1 Tessalonicenses 5 e 11 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, direto. E edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Paulo elogiava muito os Tessalonicenses. E claro que o consolo que você vai dar vai ser tão mais eficiente quanto for a experiência no que você está consolando. É aquele que eu falei da autoridade, da riqueza pela experiência, pelo sofrimento. Vamos voltar então a Lucas 22. Agora versículo 33. Depois de Cristo falar do que estava acontecendo nos bastidores celestiais, depois dele dizer, Cristo, que não ia orar ao Pai para impedir aquilo, mas orar para manter a fé de Pedro, aí Pedro cai em si e pede ajuda. Versículo 33, ele porém respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto à prisão como para a morte. Não tem jeito não. Pedro aqui nessa noite não tinha jeito não. Inconsequente e infantilmente arrogante. Mesmo com boa vontade, com zelo. E agora ele está se declarando com muita ousadia, pronto a ser preso e até morto por Jesus. No versículo 24, Jesus diz: eu queria ver a expressão de Cristo, não sei se de tristeza, decepção, de dor, de mágoa. Oh, Pedro, afirmo-te, Pedro, estou te dizendo, já pela terceira vez, Pedro, que agora é uma coisa nova, né? Terceira vez que vinha problema na frente com Pedro. Agora ele diz uma novidade: hoje 3 vezes negarás que é meu discípulo, que é meu seguidor, que me conhece. Já pensou o tamanho do constrangimento de Cristo? Ali já sendo julgado, humilhado, preso, e saber que Pedro estava bem ali, negando que conhece. Eu nunca vi, não sei nem quem é este homem aí. Gente, é pesado demais a dor que Cristo deve ter sentido. Logo o Pedro, querido dele: Pedro, tu és Cefas. Tudo bem. Dessa vez Pedro compreendeu, se humilhou, finalmente pediu ajuda a Cristo. Certo? Errado. Mateus 26, que foi o texto principal da semana passada, versículo 34 a 35, primeira parte. E 35a. Eu estou pegando o 34 para pegar o contexto igual ao de Marcos, o de Lucas. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Pronto, estamos aqui no mesmo ponto de Lucas 22. Agora vem Pedro e finalmente desaba, reconhece que nada. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aqui um alerta, até onde a impulsividade e a teimosia de um homem pode levar, mesmo estando diante de ninguém menos do que o próprio Jesus Cristo em pessoa, dizendo assim, assim, não é assim, é assim, não é assim, é assim, e o outro é, porque é, porque é. Impressionante isso, mas como disse, isso é para nossa alerta,
não somos melhores do que Pedro em nada. Qualquer um de nós, especialmente aqueles que são de impulso. Tem aqueles de impulso que faz as coisas sem pensar. Quando veio, já fez, já disse. Cuidado, meu irmão, minha irmã. E aos teimosos também, que depois que dizem algo, para voltar atrás, não volta. O exemplo máximo que eu conheço é da história de dois homens que estavam vindo para a praia, muito longe da praia, um disse, ali já é a praia, é a água que eu estou vendo. Não, é areia, é água, é areia, é água, é areia. Quando chegaram no ponto que eles estavam vendo, e que de fato era areia, aí o outro que disse que era areia, pegou e jogou na cara do que teimou que era água. Porra, olha aqui! Aí disse, não me molha não. Aí, esse esgotou a capacidade de reconhecer e dizer, eu errei. Mas tantas pessoas são assim. Estava comentando com alguém outro dia, que tem gente que parece que dizer que errou é o fim de mundo. E não entendem, biblicamente, que dizer que errou enobrece a pessoa. O crente nobre é o que diz que errou, que se enganou, que pecou, que se arrependeu. Não há algo mais nobre do que isto. Mas no mundo é o contrário. Como sempre é o contrário, os padrões do mundo com os padrões de Deus. Você dizer que errou é fraqueza, é orgulho, é vaidade, é egocentrismo. E muitos de nós, infelizmente, trazemos disto do mundo, nos convertemos e não aprendemos esse novo processo bíblico. Dizer, errei, meu irmão, errei, minha irmã, errei, igreja inteira, errei, mundo, errei, me perdoe, aqueles que eu magoei, machuquei, errei. Aprendam mais a reconhecer que errou e dizer para o outro para quem você errou. Claro. Não teve jeito. Pois aprenda isso com Pedro. Cuidado. No versículo 35b, a segunda parte do 35, tem algo interessante. Não deixe passar despercebido isto. E todos os discípulos disseram o mesmo. Desta vez, Pedro foi acompanhado pelos outros que, obviamente, foram contaminados com a consequência de Pedro, com a teimosia de Pedro. E à primeira vista parece até bonito e bonita a fidelidade e o carinho deles por Cristo, que eu repito, como já disse várias vezes aqui, acho que era sincero. Mas cuidado com essa sinceridade. Alguém já disse que no inferno está cheio de boas intenções. Não, fiz com boa intenção. Cuidado com boas intenções. Explicam muita coisa, mas não resolvem tudo. Porque com boa intenção ou não, com zelo ou não, eles estavam contradizendo Jesus no rosto, porque estava dizendo que não ia ser assim. Então, muito cuidado com isso. Um irmão em erro numa igreja é uma ameaça constante de levar os outros a errarem. Mesmo que todos estejam de boa vontade, as más conversações corrompem os bons costumes, o que é ruim contamina o que é bom. Uma fruta podre faz as outras apodrecerem, não o contrário. Nunca uma fruta saudável colocada ao lado da outra vai fazer a outra virar saudável, é um princípio. Então, muito cuidado. Um pouco de fermento leveda toda a massa, certo? São passagens aplicadas muitas vezes para o não crente, mas podemos aplicar o princípio para os crentes de uma igreja em que o crente fraco, o crente teimoso, o crente rebelde, o crente seco, o crente frio, o crente egoísta, ele vai enfraquecer os outros. É uma tendência natural. Os outros têm que ter cuidado com ele, ao mesmo tempo que vão tentar ajudá-lo. Eu sei, não é chutá-lo, mas não é ser ingênuo, como o salva-vidas que vai salvar alguém que está morrendo. Ele vai todo preparado, ao ponto, às vezes, de fazer o outro, o quê? Desmaiar, e dar uma pancada no outro, porque o outro está tão desesperado para não morrer,
que ele se agarra no salva-vidas, e já houve caso de salva-vida morrer junto. Então é ensinado a eles, no exemplo, no ponto extremo, tire o outro da consciência. Dê uma pancada lá, estudada no lugar certo, para não matar o pobre coitado, que já está morrendo, né? Mas apague o homem. Então ele não vai com ingenuidade, ele vai ajudar, salvar a vida do outro, mas preparado para ser eficiente, para realmente fazer aquele serviço. Então, um crente, porque vai ajudar o irmão que está fraco, você vá com cuidado. Visitar um irmão, aconselhar o irmão que está ruim, vá com cuidado, é preciso sabedoria. Porque você tem a obrigação de ajudá-lo e de fortalecê-lo, mas você está correndo um risco. Por isso que a amizade entre dois crentes de estaturas espirituais diferentes, ou um casamento, ou alguma união muito mais íntima entre dois crentes, é preciso cuidado, para um não arrastar o outro para baixo. Quando eu vou aconselhar um casal, antes deles de realizar a cerimônia, eu pergunto. Eu sei que a vida cristã tem altos e baixos. Não é que você é eternamente mais forte do que o seu marido ou vice-versa. Não. Mas se um dia você estiver mais fraco espiritualmente, você pretende reconhecer isto, podendo chegar a esse ponto de reconhecer e deixar ser puxado para cima pelo seu marido ou sua esposa, eu quero ouvir sim. Você vai ter cuidado de não arrastá-lo para baixo? Pois se lembre disto, lute contra isto, porque a tendência vai ser você enfraquecer seu marido ou sua esposa. É uma pena quando a gente vê um casal que começa bem, um começa a enfraquecer e o outro afunda com ele. Muito comum, infelizmente. Cuidado, especialmente os maridos que são os cabeças e responsáveis diante de Deus pelas suas esposas. Muito cuidado com isto. Ok, eu quero encerrar. Jesus não argumentou mais nada daqui para frente, parece que ele cansou e viu que não tinha jeito, estava lidando com pessoas muito teimosas e com a fé muito pequena e muito abalados, né, pelo que ia acontecer também, psicologicamente arrasados. A gente entende isto. Agora o tempo vai mostrar quem estava certo. Eu quero só uma observação final, antes de terminar, aplicando para hoje, é que fique imaginando em que há situações em que o Espírito Santo nos incita a tomar certas atitudes, nos dá certas orientações, como Cristo fez com os discípulos, e nós recusamos, teimamos. Não, isso aqui eu posso aguentar, isso aqui eu posso ir para frente assim mesmo. E o Espírito Santo fala ao nosso coração, fala à nossa consciência, mas que está ali deixando incomodado, a paz de Cristo está ruim ali, e você sabe, aí você não dá atenção. Não, Senhor Espírito Santo. Claro que você não vai dizer com suas palavras, com essa arrogância toda na frente do Espírito Santo, como aliás os apóstolos disseram para Cristo. Mas você procede assim, não, obrigado, eu posso me virar. E eu sei que eu vou aguentar essa provação. Não faça isso. Não vá para aquele lugar que você disse que vai com os amigos esse fim de semana. Não vá. Não continue frequentando isso, não continue aquilo, com esses pensamentos, lendo o que você está lendo, sei lá o que, não continue, não, mas eu vou dar só 6 meses para mim, nem um dia, e você sabe, quando o Espírito Santo lhe aperta nesse sentido, aí você recusa e ele se retrai. 2 expressões que Paulo usa para falar desse tipo de retraimento do Espírito Santo na vida do crente. 2, apagar e entristecer. Não vou ler as passagens, eu quero mesmo encerrar. Mas ele se entristece, ou nós apagamos o Espírito na nossa vida, significa entristecê-lo, e ele não atua mais, pelo menos por um tempo, por aquele período ali, tudo é muito misterioso, mas não é porque é misterioso que não seja fato. Aí lá na frente nós vemos a tolice que nós fizemos, que ele estava certíssimo, que não era para ter deixado mesmo, mas nem um dia aquela situação perdurar e você deixou mais, cai, e se esborracha todo, e um prejuízo espiritual tremendo. Aí aprende a lição, tudo bem, volta para a comunhão do Espírito Santo, volta a aquecer o Espírito Santo em você, mas com grande perda. E o que aconteceu com Pedro e os outros? Vamos ver na próxima
pregação. Que Deus nos abençoe, e você que não tem Cristo ainda, corra para os pés de Cristo, porque só Ele intercede diante de Deus por você, só, não tem mais quem o faça. E se nós intercedemos, é porque Ele mandou nós intercedermos, e Ele cuidou para que a nossa intercessão tivesse alcance no céu. E por que nós temos esse alcance até o trono de Deus? Porque o sangue de Cristo, que nós inclusive hoje comemoramos, nos lembrando dele na ceia, abriu esse acesso. Então, se Cristo não é por você, se você não vai até Cristo e implora a Ele salvação, você não tem solução. Espero que vá. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina, nos orienta, que possamos aprender muitas coisas do que foi dito e colocar na nossa vida cotidiana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço, te agradeço. Amém.